Juntos é Shalom. E aí, muito boa noite. Hoje vamos falar do que? De poesia. Vamos falar de poesia. De poesia. E aí, todo mundo entrando, salve todo mundo. Vamos falar de poesia, deixar aqui fixado. Vamos chamar a Fê aqui pra nós trocar uma ideia. Eu botei uma beca aqui, ó, botei uma camisa bonita. Aguardando o Fê Rodrigues. Todo mundo Oi, coraçãozinho. E aí, vocês me ouvem? eu ouço. Ah, então tá ótimo. E aí, Fê, como você tá, meu? Ah, quarenteners, né? Já perdi a conta dos dias que eu não saio de casa e tentando fazer disso produtivo, né? Na medida do possível também. Pode Mas. crer, no tédio, né, meu? Então, na verdade, assim, eu entrei na quarentena trabalhando que nem louca, porque eu sou professora, então eu tive que fazer todas. Replanejar tudo, fazer aula online, gravar vídeo, editar vídeo numa velocidade insana. E aí a escola acabou dando férias pra gente, então a gente vai voltar no começo da semana que vem. E aí vai voltar a loucura de novo, né? Já tô me preparando pra ir. Mas é isso, tentando se adaptar, né? Nova vida. Real. Meu, esses dias eu tava até pensando em fazer crochê, velho. Tanta coisa que você pensa, Ah, tipo, meu, olha só, meu, meu tricô já tá aqui, olha. Resolvi terminar o projeto que comecei em 2000 e sabe lá Deus quando. E tô fazendo. Um dia eu termino. é isso, né, não? Esse negócio de ser escritora dá muito gás pra fazer várias outras coisas, né? E eu acho que essas outras coisas também ajudam a gente a arejar a mente para conectar as ideias e produzir textos, assim. Então, faz Sim, bem total. fazer umas coisas assim que você começa a fazer lá o tricôzinho, não tá pensando em nada, uma coisa meio vovó, assim, e aí de repente vem aquele lampejo pra gente poder escrever, né? Total, vem aquele insight assim, que você fala, putz, e agora? Eu vou escrever aqui o romance da minha vida, ó, fazendo um crochêzinho. Pois é. E falando em escrever em romance, se apresenta aí pra gente. Quem é a Fernanda, o que que a Fernanda faz, de onde que ela vem, o que que ela escreve. Bom, eu sou Fernanda Rodrigues, eu escrevo desde 2006 num blog chamado Algumas Observações. No ano passado eu lancei. Bom, eu escrevo desde 2006 no Algumas Observações, aí eu fiz a graduação em letras, terminei, fiquei um tempo sem estudar, porque eu queria decidir o que eu queria estudar, e aí eu fui para uma pós-graduação em formação de escritores. Terminei essa pós-graduação e agora eu curso uma outra pós chamada Docência em Literatura e Humanidades. Então eu sempre fui para essa coisa da literatura. Sou professora de língua portuguesa agora, até o ano passado dava aula de inglês. E no ano passado também eu lancei um livro chamado A Intermitência das Coisas, que é um livro de poesias, pela Penalux. Esse ano eu acabei de lançar um livro, um e-book chamado Sobre o que estava tentando dizer, que está disponível na Amazon. Eu escrevi em parceria com uma escritora maravilhosa que você já teve aqui nas suas lives, chamada Elisa E ela Barreto. tá aqui, Elisa, dá um oi aí pro povo. ela tá aí assistindo a gente aí. E, e é isso, assim. Então eu escrevo há muito tempo. Comecei escrevendo poesia, fui para prosa, voltei para poesia. Gosto muito de escrever poesia e gosto muito de escrever crônica. E isso tem. Eu acho que as duas linguagens são muito atreladas, porque as duas linguagens falam muito do olhar que o escritor tem para o mundo e como ele percebe, como ele sente tudo que está ao redor, né? E tudo que está interno também. E eu acho que. Nem sei se você ia perguntar alguma coisa nesse sentido, mas a quarentena é muito desafiadora para quem escreve poesia e para quem escreve crônica, que sempre está andando por aí e Nem sempre está fala, amigo. e sempre tá nesse processo de
pegar pequenas miudezas para transformar em textos. E aí agora não pode sair, né? Então tá sendo bem desafiador, assim, não só para mim, mas para os escritores com quem eu converso também. Mas a minha trajetória é um pouco isso, assim. E eu também faço moderação do projeto Escrita Criativa, que é um projeto que reúne escritores. O projeto fez 5 anos ontem e tem escritores de todos os lugares do Brasil e de alguns países da comunidade de língua portuguesa. Então, Vocês faço a estão com moderação. antologia ainda, então? Hã? Com processo de antologia? Vocês não vão publicar uma antologia ainda esse ano aí, com esse projeto? Sim, a gente fez a primeira antologia, que se chama Amor e Resiliência, que eram com textos de 2015 a 2017, e agora a gente abriu inscrição para quem quiser, para quem escreveu algum tema do projeto e queira publicar com a gente. O processo é todo independente, então é todo aquele corre que você sabe, né, de fazer edição de texto, de fazer capa, de escolher gráfica, enfim. Mas é muito gratificante, assim. Acho que eu tenho a primeira antologia, é essa aqui, chama-se Amor e Resiliência. E reuniu 9 escritoras, então foi bem legal, assim. E agora a gente está com esse processo de novo aberto, então quem quiser saber, joga lá no Google Antologia Projeto Escrita Criativa, que vai aparecer lá o link do blog do projeto explicando tudo direitinho. Mas é isso, assim, a minha trajetória é sempre nessa questão de línguas e letras e literatura. Sempre ou na docência ou na escrita ou moderando projetos, enfim. E quando você teve esse insight, assim, você falou, putz, meu, eu vou pegar e vou estudar essa área literária e é nela que eu vou focar, porque você tá nessa daí faz muito tempo, só que o livro veio recentemente só, né? Como que foi isso, essa Então, transição? Tipo, estudar academicamente e depois publicar um livro depois de todo esse processo. a gente em letras a gente até brinca, né? Que quem quer ser escritor, fazer letras talvez não seja a melhor opção, porque a gente sempre fica muito na crítica literária, né? No que o escritor que já publicou fez. São poucos a minha graduação ainda tinha essa possibilidade. Eu fiz na disciplina de literatura infantil, eu tive que escrever um livro de literatura infantil. E na disciplina de língua inglesa também. Então, eu saí da faculdade, não publiquei, mas eu tenho um livro de literatura em português e um em inglês. E eu acho que eu sempre gostei muito de escrever. Fui para as letras porque desde pequena eu sempre queria dar aula e eu sempre gostei muito dessa questão da comunicação. Então, como que as pessoas aprendem e como que as pessoas se comunicam, como que elas traduzem o que elas sentem em palavras. Eu acho que isso sempre teve comigo. E escrever esses 2 livros na graduação foi uma experiência muito interessante, porque a gente teve que fazer como se fosse publicar mesmo de verdade. Então a gente teve que fazer o texto, teve que correr atrás de ilustração, quem não sabia ilustrar, que era o meu caso, teve que fazer o boneco, depois teve que mandar para uma gráfica, imprimir, e a gente fez uma exposição dos livros na universidade e tal. Eu acho que aí foi o start, assim, foi aquela coisa de tipo, eu sempre publiquei em blog, porque eu entrei na graduação em 2008, eu fazia no blog desde 2006. E eu sempre publiquei em blog e falei, acho que é aqui que eu quero fincar as minhas raízes, assim, eu tive esse negócio de quero ir pra literatura. E eu sempre gostei muito de fazer crítica literária. Então, essa coisa acadêmica vem dessa questão da crítica, mas essa vontade de escrever vem de sempre, assim, a minha mãe escrevia muita carta quando eu era pequena, assim, na época que, né, quem já passou dos 30 sabe, né, que esse negócio de internet é novo. Então, eu sempre via a minha mãe escrevendo muito, e então eu sempre convivi um pouco com a escrita, mais com a escrita até do que com a leitura, a princípio. E agora, eu acho que agora a gente fala mais disso, você faz muito isso, tem outros blogs que fazem muito disso, assim. E eu faço isso com as meninas na moderação do projeto Escrita Criativa, mas há uns 5 ou 10 anos, só era escritor quem era muito erudito e tinha essa coisa do mito do escritor, que agora a nossa geração está vindo para quebrar isso. Quando eu estou moderando o Sim. projeto, ou você, quando você faz as suas publicações. Então, eu passei por esse processo de perder o medo de escrever. Quando eu abri o meu blog, ele não tinha foto minha, ele não tinha o meu nome, porque eu tinha muita vergonha. Então, isso foi lá em 2006. Aí, aos poucos, eu fui colocando o meu nome, aí eu fui colocando uma foto, aí eu já fui abrindo mais, entendeu? Então, eu acho que eu demorei um pouco nesse processo de ganhar segurança.
Por outro lado, ter um blog foi muito importante para mim e ainda é muito importante para mim em vários aspectos. Primeiro porque eu consegui construir um público, e eu acho que isso é importante, acho que quem está vendo a gente que pretende publicar, é legal ter Aham. duas frentes de trabalho. Ter uma frente de trabalho do seu projeto, do seu livro, e ter uma frente de trabalho de construção de público mesmo, de fazer textos para publicar na internet, ter uma newsletter, ter um blog, ter um Medium, ter um perfil no Notepad, sabe? Publicar, sei lá, Total. contos na Amazon ou qualquer coisa assim, porque você vai construindo público e quando você chega numa editora, a editora ela não vai olhar só a qualidade literária do seu texto. Ela vai olhar quantas pessoas você mobiliza. Porque o mercado Aham. editorial, e aí assim, eu nem tô falando pandemia, coronavírus, eu tô falando isso de antes, assim. O mercado editorial é um mercado que está muito frágil, que vem muito frágil ao longo dos anos, e que a editora ela vai publicar aquela pessoa que ela tem um pouco de certeza que vai dar certo, né? Principalmente para um Uhum. autor que for iniciante. Então, quando eu cheguei para a editora e falei assim, olha, eu tenho um blog há mais de 10 anos e tem pessoas que me leem desde os primórdios, poxa, isso tem um impacto que não teria se eu fosse uma autora que não tivesse esse público construído, entendeu? Exatamente. Então, então eu acho que eu demorei um pouco nesse sentido, mas para mim foi bom, sabe? Para mim foi bom porque todas as vezes que eu converso com o meu editor, ele fala: olha, o seu livro é um sucesso, o seu livro está vendendo bastante, as pessoas têm dado um feedback bom do seu livro, as pessoas gostam do que elas encontram. E isso para mim é muito enriquecedor. E eu acho que se eu tivesse, sei lá, aberto o blog em 2006, já metido as caras para publicar, talvez eu não tivesse tido esse sucesso todo, sabe? Total. Faz total sentido. Eu tava assistindo uma live hoje cedo com a Vanessa Passos e um outro editor literário. Ele falou exatamente isso. Eu falei, já tentei publicar pela editora tradicional, as grandonas e tudo mais. Só que eles têm uma famosa pilha de livros que eles chamam pilha de lixo, né? Que entra uma parte de coisa lá e ninguém quer resgatar livro do lixo. Então, assim, Sim. mano, se você não tiver uma audiência, se você já não tiver um público segmentado, não tiver uma quantidade X de números, uma coisa que a editora possa apostar em você, ninguém vai te publicar, mano. Aí você tem que E optar isso, pelas opções independente, autopublicação, né? isso não acontece só com as editoras. Porque se É. você pegar os leitores, todo mundo tem uma lista de livros enorme para ler. Todo mundo Uhum. compra mais livros do que dá conta de ler. Então Um e-book, então. eu tenho um amigo que fala assim que o problema hoje não é vender livros, o problema hoje é ser lido. Aham. Porque as pessoas compram o seu livro, mas até ela tirar o seu livro da lista do para ler e ler de fato, também demora um pouco. E aí, o que, que vai fazer o seu livro ter prioridade também? Esse contato, esse carisma, essa ligação que você tem com o seu público, entendeu? Então, são vários aspectos aí que se moldam e que eu vejo assim o blog como ele é uma parte muito importante do meu lado de escritora nesse sentido. Uhum. Sim, faz total sentido. Eu tava falando ontem com uma mentorada minha, que eu dei algumas referências de escritoras e tudo mais, alguns blogs para dar uma olhada. Aí ela veio ontem, ela, quem é essa Fernanda Rodrigues e que blog é esse, velho? Ai, que Ela, legal, que bom saber! e ela, é tudo muito bonitinho, muito organizado, é que nem o seu, assim. Você abre o blog, você vê de cara tudo especificado. Isso aqui é tal coisa, isso é tal coisa, e tem muita coisa. E tem vários projetos, e tem vários tipos de escrita. Ela ficou, mano, extremamente encantada. Ela falou que ia mandar mensagem pra você depois, Ai, que legal, eu falando vou do seu ficar blog. esperando. Mas você sabe que isso é o blog também é uma coisa que me possibilita muitas coisas. Nossa, Quando eu sim. comecei o blog, na verdade eu nem comecei com algumas observações. Eu comecei com um blog chamado Escritos Humanos, que está arquivado. Mas não tinha nem essa coisa de tag, de você fazer categorias, de ter várias páginas e tal. E quando saiu isso, bom, eu sou virginiana, né? Adoro colocar as coisas nas caixinhas e tal. E aí isso me possibilitou também ampliar a minha escrita. Então, se você entrar lá no meu blog, você tem conto, você tem crônica, você tem resenha, você tem receita de bolo, você tem, sei lá, coisas explicando como cuidar de gatos, porque eu adotei gato e eu falei, eu quero falar de gato no meu blog, entendeu? E isso é legal porque chegam várias pessoas com vários interesses e acabam despertando também o interesse pela literatura. Então, o meu papel como professora também de formar novos leitores é atingido um pouco nesse sentido. Real. E falar em leitores, assim,
a gente pensando no questão, no cenário, tipo, qual que é o público atual da literatura? Porque, tipo, tá tendo, tipo, muita literatura hoje em dia, tá tendo, tipo, muita publicação de poesia, tá sendo muito livro lançado. Mas quem é esse público de leitores de poesia contemporânea hoje em dia, por exemplo? Você consegue ter uma Então, noção, assim, porque, tipo, a gente tem contatos com várias autoras e tudo mais. Mas quem é realmente as pessoas que estão lendo, priorizando a poesia hoje em dia? eu vejo, falando um pouco do meu público, assim, eu tenho leitor de 15, 20 anos. Sei lá, os meus alunos, por exemplo, já pediram para ler os meus livros. Quando eu lancei o meu livro, eu tive quatro alunos meus que foram no lançamento, eu nem esperava, assim, sabe? E tudo adolescente e tal, entrando nessa fase de 16, 17, 18 anos, até, sei lá, pessoas de 80, 90 anos. A poesia é um gênero textual que sofre muito, eu acho. E as pessoas realmente não têm uma noção. Porque o que acontece? A poesia, se a gente for pensar lá nas origens, Grécia Antiga, tudo, era a erudição da erudição da erudição. E as pessoas ainda têm isso no imaginário. Mas se você for, por exemplo, numa batalha de slam, você vai ver muita gente jovem, Uhum. com uma poesia de um perfil totalmente diferente daquela poesia não estruturada, porque a poesia de slam também tem uma estrutura, mas com aquele com aquela coisa acadêmica, sabe? Que quando você vai ver o conceito de poesia é, é o que você estuda. Então eu acho que depende muito do que você quer. Porque tem poesia para todo mundo em todos os formatos. Você tem desde a da erudita, você tem os cânones, você tem poesia marginal, você tem prosa poética, você tem poesia de Instagram, né? Então, Riane Leão, a Mariana Félix, essas mulheres maravilhosas que fazem e fazem muito bem, com muita qualidade. Então, o público de poesia varia, porque falar de poesia é um guarda-chuva muito amplo, né? E assim, eu tenho essa sorte, eu tenho desde público muito jovem até, sei lá, minha professora de português da quarta série que me deu a honra de chegar. Gente, imagina, estou eu lá, sentadinha na minha mesa, autografando os livros, falando com os meus amigos, e de repente eu vejo a minha professora de português da quarta série entrando no lugar. Quase morro. Juro pra vocês, eu quase morro, assim. E ela já é uma senhora. Então, varia muito, flutua muito, e eu fico muito feliz com isso, assim, com essa flutuação, com essa variação, assim, né? Putz, realmente é um leque muito amplo, assim, né, meu? Tem muito É um. gosto, muitas variedades e gêneros e etc, etc. E dá pra fazer muita coisa. E poesia é uma coisa mais, pelo menos pra mim, assim, funciona tipo, pra escrever é uma coisa muito mais fácil, porque ela é muito mais rítmica. Então, tipo, não é tão trabalhado igual aos outros gêneros textuais. Então, tipo, na madrugada, nas insônias, então, nossa, pra produzir um poema é assim, meu. Você tem essa Então, facilidade. aí também, eu acho que isso também passa muito pelo perfil do autor, assim, sabe? Eu tinha um amigo poeta que ele pegava os versos dele, fazia a métrica de todos os versos, porque ele queria os versos com as sílabas. É o estilo dele, entendeu? Tem pessoas que têm um estilo mais livre e tal. Então, eu, por exemplo, quando eu fiz a intermitência, eu optei por não usar pontuação. É uma coisa que, que foi uma escolha minha, né? Mesmo eu sendo a pessoa de letras que estudou a gramática e que sabe tudo de pontuação, entendeu? Então, tem estilo para todo mundo. Pois é, eu tinha até visto uma das perguntas que o pessoal mandou sobre estilo de pontuação na poesia, né? Porque hoje em dia está muito amplo. Tem pessoal que Sim. gosta de seguir, né, aquela estrutura, ritmo, aqueles versos, as pontuações, e tem outras que, tipo, meu, tem toda uma questão da liberdade também, né? Eu não vou colocar ponto em nada, não vou colocar vírgula em nada e vou fazer uma É, questão corrida aqui, e não deixa de ser vai, poesia também, de certa então, forma. vai muito do que o poeta tem como intenção. Porque se eu não coloco pontuação no meu poema, eu vou dar a chave para você, enquanto leitora, Uhum, dar o ritmo para ele, entendeu? Se sim. eu tenho alguma mensagem que eu quero passar que seja mais assim próxima, mais acertada, que eu quero que você receba mais daquele jeito que eu estou intencionando, aí eu coloco uma pontuação. Porque aí eu vou te forçar a ler mais próximo daquilo que eu vou escrever. É lógico que assim,
o leitor vai receber 100% com aquela intenção que eu, poeta, tinha? Não, porque nem o escritor de prosa tem esse controle, entendeu? A gente vai Aham. tateando, mas já aconteceu de eu escrever texto e gente chegar pra mim e falar, você queria dizer tal coisa, né? E eu ficar assim, tipo, não, sabe? Mas eu também, assim, a gente tem que entender que o texto ele ganha a vida com o leitor e o leitor dá a vida pra esse texto do jeito que ele quiser, entendeu? Sim, total. E tava aqui pensando também, esse lance de escrever poesia ajuda a escrever prosas maiores e tudo mais? Ou Eu não acho que necessariamente? sim. Eu acho que sim, em vários aspectos. Tem alguns escritores que dão uma fazem uma prosa mais poética, sei lá, se pensar no Mia Couto, por exemplo, que ele tem uma Aham. prosa que é mais com esse caráter mais imagético, né? E sonoramente também a prosa dele se você pegar um texto dele e começar a ler em voz alta, você vai ver que ele tem uma coisa disso. Eu acho que a poesia ajuda muito em dois sentidos. O primeiro é nessa questão do desentrave. Eu tive um professor na pós-graduação, Fabrício Corsaletti, que ele falava isso. Ele falava, quando eu não sei o que escrever, eu vou ler um livro de poesia. Porque aí as ideias vêm, né? Então, quando você tá com aquele bloqueio assim, você sentou na frente do computador, você não consegue fazer de jeito nenhum, vai ler um livro de poesia, porque normalmente ajuda. Sim. E ajuda também a linguagem poética, ela cria imagens de uma forma diferente. Ela associa palavras de formas diferentes, né? Então, eu acho que ajuda até nesse sentido, de você pensar mais fora da caixa, de você pensar de um jeito diferente e trazer isso, né, para não falar mais do mesmo na prosa, entendeu? Sim. Faz total sentido. Total sentido. Pra mim, super funciona. Quando eu tô, tipo, nos Sim. blocos assim, eu vou ler Bukowski, meu, é tiro e Ah, queda. e-book é amor, né? Meu, é. Eu tenho um altar aqui pra ele, né? Aqui os quadrinhos aqui, ó. Tá vendo os quadrinhos? É tudo Eu book. sou eu adoro, adoro. E aquele livro dele sobre a escrita, né, o Escrever para não enlouquecer, é sensacional. Aham. Quem não leu tem que ler porque é muito bom, assim. Eu gosto muito Sim, também. total. E você tem mais costume, você tá lendo ultimamente mais homens ou mulheres com relação à poesia? Ou você faz essa mescla ou você tá tipo, dando preferência para as mulheres assim, ultimamente? Então, depende. Na verdade, ultimamente eu não tô lendo muita. O último livro que eu li foi o livro do Rafael. Eu vi que ele escreveu alguma coisa aí pra gente, mas não deu tempo de ler porque passou muito rápido. Que foi um livro muito bom, assim, eu gostei muito. Inclusive, será que ele tá aqui? Eu acho que ele tá aqui na minha pilhinha, deixa eu ver se eu acho. Não, já levei lá pro meu quarto. Mas é um livro muito bom. Rafa, escreve o nome do seu livro aí pro pessoal comprar depois. E foi o último livro de poesia que eu li numa sentada. Acordei de manhã, tava do meu ladinho assim, catei e li, gostei muito, quero escrever sobre ele, inclusive. Eu voltei de viagem, eu trouxe um livro que na verdade é meio prosa poética, que é do Eduardo Galeano, que eu nunca tinha lido, tô gostando bastante também. Mas eu tenho lido mais mulheres ultimamente. O livro chama Falhas que Só Existem no Sul. Eu Massa. tenho lido mais mulheres ultimamente, mas eu não tenho lido poesia. Eu tô lendo um livro da Liliane Prata, que eu vou fazer um trabalho de TCC sobre ele, inclusive, que é esse aqui. Ela queria amar, mas estava armada. Que apesar de não ser de poesia, tem uma prosa muito poética. É um livro que conta histórias de mulheres, então cada mulher tem um perfil, cada mulher tem um jeito e as relações. E alguns contos são bem dolorosos, assim, sabe? Aqueles que você solta uma lagriminha. É um pouco É, disso. E eu tô lendo todas as crônicas da Clarice Lispector, que é um livro sensacional e eu recomendo muito, assim. Mas eu gosto. Eu, toda a poesia do Leminski é um dos meus livros de cabeceira. Carlos Drummond de Andrade é um escritor que eu amo muito. Bukowski, eu gosto muito também, então eu sempre volto. Fabrício Corsaletti é um escritor que eu também gosto. E aí, assim, todas as mulheres possíveis. A Elisa é uma escritora que eu gosto muito, Elisa Barreto, que está escrevendo aí para vocês. Jaride Arraes, Jaride maravilhosa, com um buraco com meu nome, enfim. É, tem várias escritoras que eu curto muito. A Tatiana Eskenazi é uma escritora que saiu pela Quelônio, que é uma editora bem pequena, uma editora pequena ainda, né, independente. E ela tem um livro chamado Meu Retrato Sem Você. Acho que é esse o nome do livro.
Gente, os poemas da Tatiana são um negócio assim. Ela acho que ela é uma das minhas escritoras preferidas da vida, sabe? Lindos. Ana Clara De Vito, Clarinha, também maravilhosa. Então, assim, a gente tem a Mariana Félix, a... enfim, são vários nomes que a gente tem de E vai mulheres que escrevem surgir vários. poesia. E aí, assim, várias vertentes, poemas de amor, poemas de protesto, é, as mulheres que trazem essa vivência da negritude também, que está ali presente, que é super importante. Enfim, é uma. A Camila Rodrigues também é uma escritora que eu gosto muito. Então, assim, é uma lista bem grande. E eu me Sim. divido muito, assim, porque tem algumas pessoas que falam assim, ah, você tem que ler os clássicos, porque os clássicos e os cânones são maravilhosos. Aí tem outras pessoas que falam assim, ah, não, você não tem que ler autores mortos, você tem que privilegiar os contemporâneos. Eu gosto de ler os dois. E eu aprendo muito com os dois. Então, normalmente, é aquilo, né, como eu mostrei. A Liliane tá aí, publicando no Instagram, trocando ideia com todo mundo, nananã, e a Clarice já morreu e eu tô lendo as duas, entendeu? Porque eu aprendo É. muito com os dois, assim. E, e é isso. Eu leio. Antes eu não lia, mas agora eu leio vários livros ao mesmo tempo, por conta da dinâmica. Eu também tô lendo no Machado de Assis, mas é por conta das coisas da escola. É, então, eu tenho feito essa coisa de ler vários livros ao mesmo tempo, tenho gostado muito e eu recomendo isso também para os escritores, porque Sim. também é aquela questão de conectar ideias, sabe? Você está lendo um estilo de um jeito, e aí você pega um outro livro meia hora depois de outro jeito, e eles não se conversam, eles são totalmente diferentes, e aí quando você vai escrever, você cria uma terceira coisa, sabe? Mesmo que inconscientemente. Então é muito legal isso. Nossa, total, eu fazia isso muito na época da faculdade. Eu ia pra faculdade lendo, sei lá, crônica, aí eu voltava lendo poesia, aí depois no intervalo eu lia, tipo, sobre serviço social, aí, tipo, depois eu Exatamente. passava na biblioteca, lia psicologia, e quando, tipo, à meia-noite, quando eu tava voltando do metrô, eu já tinha escrevido, sei lá, 8 poemas, 3 crônicas, um conto. E Meu, é conectando muito. tudo, né? Exatamente, É, conectando tudo. eu acho que essa é uma dica boa também para quem tá vendo a gente e quer escrever, porque facilita muito. Sim. E falar em escrever, que a gente tem blog e tudo mais, mas qual que é um lugar bacana assim que, tipo, que eu posso começar publicando minhas coisas sem ser no blog, que muitas pessoas, tipo, não tem ainda. Fora o Instagram também, que é uma das possibilidades, tem o Medium também, mas qual outro lugar que você acha massa, assim, de colocar a escrita no mundo, para quem tá começando? Olha, o legal de ter um blog é que você centraliza todas as suas informações, né? Então, para quem não, para quem tem alguma coisa assim contra, eu diria isso, porque se as pessoas entrarem lá em algumas observações, eles acham todos os meus links, tem todas as minhas informações, é muito mais fácil para quem lê. Para quem gosta de escrever coisa muito, muito curta, eu recomendo o Twitter. O Twitter tem um alcance muito rápido e tem uma comunidade de escritores muito presentes. Então, o Twitter é legal principalmente para quem. Porque escrever não é um processo sozinho. E é legal estar inserido numa rede de escritores. E o Twitter é muito bacana por isso. É, o Wattpad é legal ter o seu nome no Wattpad. Ainda que o Wattpad é aquela coisa, você tem que garimpar muito para achar um texto bom. Mas quando você Sim, encontra também, funciona bem. E publicar coisas na Amazon eu acho que é um bom caminho, por vários motivos, porque as pessoas te descobrem, às vezes, sem você estar esperando, né? E porque você pode fazer um dinheiro com isso também, entendeu? Então, sei lá, você coloca o seu livro de poemas a R$ 1,99 e quando você vê, você já tem um dinheirinho ali. Não é muito, mas é melhor que nada. Então, é uma forma também de começar a monetizar aí. Eu acho que esses são os lugares mais populares. E newsletter também, muito bem lembrado, Elisa. Fazer uma newsletter eu acho que funciona. É que a questão da newsletter, da experiência que eu tenho, você precisa de ter pelo menos um pouco de público para poder criar a newsletter. Porque se você criar a newsletter do nada, você vai ter lá, sei lá, 2 assinantes. E fazer uma newsletter bem feita dá um pouco de trabalho, assim. sim, Mas ao total. mesmo tempo, quando você tem uma newsletter boa,
o retorno é muito legal, assim, porque as pessoas respondem o seu e-mail e trocam ideia e você responde para elas. Então, cria uma afetividade muito boa aí, assim. Eu demorei para abrir a minha newsletter, eu fui abrir a minha newsletter, sei lá, ano retrasado, qualquer coisa assim. E eu escrevo umas coisas mais diferentes, assim, eu escrevo uns textos maiores do que o que eu escreveria no blog, porque também tem isso. Escrever no blog você não pode. É o público da internet, né? Que é o público que não gosta de textos muito grandes, que tem lá aquela coisa de estar com várias abas abertas no navegador, de querer ler uma coisa mais rápida e tal. E na newsletter eu consigo desenvolver um pouco mais, assim, gosto bastante. Alguém Sim, dá pediu para pra. fazer uma outra abordagem também, né? Alguém falou sobre a Amazon. Você que publicou agora pela Amazon, como que tá sendo a sua experiência? Cara, a experiência está sendo muito bacana. Publicar na Amazon não é difícil. Então, para quem nunca fez, tem um programinha lá do Kindle que você baixa. Aí você faz todo o seu texto lá no Word, depois você importa, você formata. Ele não é muito bom para imagens, já aviso. Então, se você for, você tem que ter um pouco de paciência para mexer com imagens lá dentro. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas aí você formata tudo, sobe para o site. E o retorno que as pessoas estão dando, tanto para mim quanto para a Elisa, está sendo muito bom, assim. Teve um leitor que veio falar pra gente, assim, ele veio falar, olha, seu livro está sendo um alento porque eu perdi meu avô no final de semana e eu tô lendo seu livro agora e tá me dando um quentinho no coração. E quando a gente ouve isso, a gente fica muito satisfeito, né? É uma coisa meio de missão cumprida, assim. Então, é muito... A Amazon é bom por isso, assim. E a Amazon, ela tá aberta para uma quantidade de público que você não... Talvez você não alcançaria sozinho, entendeu? Porque é aquilo, né? A pessoa buscou um livro, aí o seu tem alguma coisa que o logaritmo acha que tá parecida. Ele vai mostrar lá como relacionado. E aí as pessoas acabam te descobrindo sem querer também, né? Tem um pouco disso. Sim, total. E, meu, o pessoal que tá aí nesse lance de autopublicação tá apostando, tipo, muitas forças aí na Amazon. Mas é legal que nem a gente comentou no começo da conversa. É você, tipo, criar o seu público. E não adianta Sim. você fazer um puta livro, publicar na Amazon e, tipo, e deixar lá e esperar que a Amazon vai fazer o serviço pra você que ela não vai. Assim como as editoras também não fazem. Você tem que, Sim. tipo, fazer o seu processinho de formiga aí. E aí você me lembrou de uma coisa, né? No sábado eu fiz uma live com as meninas do projeto Escrita Criativa e um moço estava perguntando, né? Não, porque eu queria ter feedback dos meus livros e tal, e não sei o quê. E uma das coisas que eu falei para ele é: você vai ter feedback dos seus livros e você vai ter leitor quando você começar a ler também outros escritores. Então também tem isso, né? Não adianta você só jogar o seu livro lá e querer que as pessoas leiam, mas não interagir com as pessoas que leem, porque muitas vezes essas pessoas que leem também podem escrever. Então, o blog, eu venho de uma cultura de blog, né? Então, eu abri meu blog em 2006, quando as pessoas não usavam, quando blogueirinha nem era um termo assim, né? As pessoas não ganhavam dinheiro com blog. E a cultura do blog é justamente essa. Eu escrevo meu post, aí você vem comenta, aí eu vou lá no seu blog e comento seu post. Quem está acostumado com essa cultura de blog sabe que é assim, essa coisa colaborativa. É, a gente que trabalha com literatura, e isso é uma visão que eu tenho assim muito forte, uma opinião muito forte a respeito, a gente não pode ver o outro escritor como um concorrente, a gente tem que ver o outro escritor como um aliado, entendeu? Total. E na medida do possível apoiar e trazer junto e enfim, eu vejo às vezes rola umas conversas assim no Twitter, né, de porque fulano não quis falar do meu trabalho porque achou que eu estava vendendo mais ou que eu ia estragar o trabalho dele ou enfim, e não é por aí que a coisa funciona. Todas as vezes que eu dei a mão para algum outro escritor que estava começando, eu só vi o meu trabalho crescer, porque cada vez que ele ia falar do trabalho dele, ele falava, não, porque foi a Fernanda que me ajudou, entendeu? E vice-versa, cada vez que um escritor me deu a mão, eu também falava do trabalho deles, assim, né? Então, é bem isso. E procurar ter essa colaboratividade, assim, e ter essa afetividade com o leitor é muito importante. Sim, total. Eu tava até conversando aqui com a Carol esses tempos atrás, e que, tipo, o pessoal que tá começando agora, beleza, quer ser escritor, isso e aquilo, só que quando vai entrar em contato com outros escritores, que já tem um certo público, que nem a gente e tal, o pessoal, tipo, não sabe fazer esse primeiro diálogo, não sabe esse primeiro contato. Tipo, escrevi um Uhum. texto, só jogou no seu direct. Lê aí, críticas são bem-vindas. Ou não dá uma boa noite.
Nunca, tipo, te Não, seguiu nem nada, tipo, acha que você tá publicando o tempo todo e tá vendo que o pessoal tá engajando com o seu conteúdo, acha bom. Então ela tá publicando, repostando todo mundo, então eu vou jogar aqui pra ver se dá certo, pra crescer meu perfil. Ou tipo, me divulga aí, que não sei o que, por favor. Meu, esse negócio. Até escrevi e um post no blog essa semana falando sobre isso, porque, meu, tem quando uma você vai questão fazer esse contato. também, tem uma questão também que é um pouco disso, assim, e que foi o que eu falei na live da semana passada. Se a gente for dar feedback para todo mundo, a gente não dá conta. Então, por exemplo, pensando só no projeto Escrita Criativa no grupo do Facebook, são quase 1.000 pessoas. No YouTube são mais de 3.000. Eu não dou conta. É, Fazer leitura crítica, fazer revisão de texto, fazer preparação de texto também é o meu trabalho. E as pessoas às vezes não entendem isso, entendeu? Então, assim, como qualquer trabalho, a gente tem que pensar em orçamento, em viabilizar, sabe? Você perguntou por que eu também demorei para publicar. Eu queria fazer um processo em que eu tivesse um bom revisor, que eu tivesse uma leitura crítica, que eu tivesse alguém para me ajudar nesse sentido. E isso envolve financeiro, entendeu? aham. O que eu vejo em muitos dos escritores que chegam para gente, que vêm falar comigo, é uma ansiedade muito grande. Sim. E essa ansiedade atrapalha o processo, porque escrever, teoricamente, é fácil. Você senta lá, joga as palavras e pronto. Mas você precisa de ter um processo de amadurecimento desse texto, você tem outros profissionais na cadeia do livro que trabalham junto com você não vai trabalhar sozinho, então você vai ter um preparador de texto, você vai ter um revisor. Se for preciso ilustração, vai ter um ilustrador, vai ter um capista, vai ter um editor, vai ter o carinha da gráfica que vai imprimir o livro, vai ter o diagramador, vai ter o livreiro que vai vender, ou se você for vender, mas você vai ter, sei lá, que entrar em contato com alguém da editora, e se você for fazer sozinho, você vai ter que entrar em contato com as pessoas, entendeu? Então, ser escritor hoje não é só escrever. Ser escritor hoje é cuidar de marketing, é cuidar de gramática, é cuidar de relacionamento com o cliente, é cuidar de um monte de outras coisas que as pessoas às vezes se esquecem. E quando elas vêm entrar em contato com a gente, elas falam que é uma coisa que às vezes me irrita um pouco. Elas falam como se eu tivesse a obrigação de ler os textos dela. E desculpa, minha lista do pra ler tá eterna lá, né? É aquilo que a gente estava conversando no começo da conversa, entendeu? É, Então, os escritores, eles têm que tomar um pouco de cuidado com isso, principalmente quem está começando, né? E aí, de novo, fazer parte de uma comunidade de pessoas que escrevem ajuda. Então, vai lá no Twitter, vê quem está escrevendo, segue essas pessoas, vê como elas se comportam na internet, vem aqui no Instagram, sabe? Ter esse trabalho de observar também facilita bastante. Quais são as práticas legais que a Maria Vitória está fazendo que funciona? O que eu posso aprender com ela? Eu quero trocar uma ideia com ela sobre isso. Gente, educação, primeira coisa. Oi, tudo bem? Será que a gente pode conversar? Eu sou uma escritora assim, assim, assada, eu tô começando. Entendeu? Porque se a pessoa chegar na educação, mesmo que, sei lá, não dê pra você. Mesmo que você não tenha. Você abre uma exceção, entendeu? Você conversa com sim. a pessoa. Se você não tiver tempo de fazer, você indica alguém que tenha. Você indica, já aconteceu gente de vir falar comigo na educação e falar assim, olha, eu tenho um projeto assim, assim, assado, você acha que na sua editora rola? Eu falo, olha, minha editora não publica esse tipo de texto que você quer escrever, sei lá, não publica terror, mas tem a editora tal e tem a escritora tal que publicou com ela, que você pode entrar em contato, você vai criando pontes, entendeu? E aí, eu acho que isso é importante, mas isso vem dessa questão de uma postura educada, de uma postura colaborativa, de uma postura de alguém que está aberto a aprender. Porque tem muito isso, assim. Tem gente que chega pra gente, lá no projeto a gente vê muito isso, assim. A pessoa escreveu o texto, a pessoa não deu nenhuma segunda lida. Você vê uns erros assim que você fala, putz, essa pessoa nem bateu o olho nele de novo, entendeu? E escrever passa por esse processo de reescrever, de reolhar, de passar para alguém ler, dessa pessoa te dar um retorno, de você mandar para um revisor. Não dá para ignorar essas etapas, senão o trabalho não fica bem feito. Nossa, meu. Resumiu, é isso. É exatamente isso. Tem muito pessoal também fala, pô, beleza. Eu tô escrevendo faz muito tempo, só que as pessoas não me leem. Tem muitos escritores que sentem essa dificuldade, essa necessidade, principalmente de ter alguém que leia, que dê um feedback. Quando você começou assim também, você não acho que você não tinha também, né, essa questão, principalmente com blog e tal, tudo mais. Tipo, beleza, comecei a escrever e, tipo, já tem alguém que vai dar feedback em todos os textos que eu escrevo.
ou qualquer coisinha que eu publicar vai ter aquele retorno. E essas coisas demoram. Quando eu comecei, eu entrava em lugares que as pessoas deixavam links dos blogs. Na Uhum. época, na época acho que era no Orkut. Meu Deus, estou revelando a idade. Na época era no Orkut, tinha as comunidades de pessoas que escreviam blog. E aí era isso. Eu entrava lá nos blogs de todo mundo, escrevia, lia os textos, falava o que eu achava, dava um retorno. E aí as pessoas começaram a me visitar, entendeu? É, eu tenho pessoas que me leem desde 2006. Simples, assim. A Nana é uma, o Júnior é outro, sabe? Alguns deles nem tem blog mais. Porque a vida seguiu outros caminhos, eles pararam de escrever. Mas eles continuam me lendo. E virou amizade, sabe? Coisa de eu ir pro Rio de Janeiro e encontrar o pessoal. Ah, você tá aqui? Vamos se encontrar, entendeu? É, Uhum. umas coisas assim, de gente que saiu do virtual e que virou real por conta dessa dinâmica. Então, e é um pouco isso, assim. Você vai pro Wattpad, você vai publicar um livro lá, você tem que ler o livro do coleguinha. Você vai escrever no Medium, você vai ter que ler o livro do coleguinha. Você vai publicar no Instagram, você vai colocar lá sua hashtag lá, sei lá, texto, poesia. Você vai entrar na hashtag, você vai ler as poesias dos coleguinhas e vai dar o feedback, entendeu? É assim que você constrói comunidade. E, Exatamente, meu. E os números vão crescendo gradativamente, né? Quando eu faço sim, esse, às vezes que eu não tenho muito tempo, eu queria ter mais tempo para ler coisas de outras pessoas. É que é um zilhão de coisas ao mesmo tempo, né? Mas quando eu faço esse processo, visito as hashtags que eu coloco, eu vou entrando no sim, texto de cada um, meu, em um dia é 10, 20, 30 seguidores que vem. E as sim. pessoas, pô, um negocinho de nada que você, caraca, que trabalho é esse que a pessoa desenvolve, mano? Por que ela disponibilizou o tempo dela para ler uma coisa minha, por exemplo? Sim, Já muda exatamente. totalmente o conceito das coisas. E assim, você vai conquistando outros públicos. Então, por exemplo, eu tenho blogs de pessoas de Portugal que me leem, sabe? Umas coisas que eu nunca imaginei, assim. Gente de Portugal, gente de Moçambique, gente de Angola, que me leem e eu falo, gente, mas eu não entrei no blog dessas pessoas. Como é que elas me descobriram? Mas porque vai virando uma indicação. E uma outra coisa que eu acho que é importante a gente falar para quem vai escrever para a internet, principalmente, é a constância também, né? Não adianta eu publicar Sim, agora e publicar daqui um ano. Já era, perdeu. Você sempre é aquela coisa. Para você ser lembrado, você precisa ser visto, entendeu? Então, manter essa constância, nem que seja uma vez na semana no blog. Você não precisa, mas você ter uma regularidade e você deixar isso claro para o seu leitor é importante. Então, uhum, se eu só tenho tempo para postar uma vez na semana, deixa um recadinho lá no blog, post todos os domingos. Se você conseguir conquistar aquele público, todo domingo ele vai estar lá te lendo, entendeu? E exato. isso é um pouco que as pessoas perdem de vista. Porque escrever não é uma coisa que dá um retorno imediato, Uhum. entendeu? Principalmente o financeiro, né? Sim, E não é um retorno grande, porque se você pensar num livro, a editora que paga bem, ela paga 10% da capa do livro, né? Então, sei lá, de um livro de 40 você vai ganhar 4, entendeu? tem que vender muito livro, filho. Tem, entendeu? Então, assim, mas, por outro lado, é, é uma coisa que traz um retorno sentimental e pessoal e de satisfação muito grande. Então, é uma coisa que vale a pena. Só que é um trabalho de formiguinha. E aí é um pouco essa pressa que eu estava falando anteriormente atrapalha um pouco também nisso, entendeu? Porque as pessoas não têm paciência de amadurecer nesse processo. E aí eu volto lá para a primeira pergunta que você me fez. Por que você demorou tanto, assim? Eu acho que fez bem eu ter demorado tanto, porque eu entreguei um livro de qualidade para as pessoas. Quando eu terminei a minha primeira pós, o TCC era escrever um livro. E eu escrevi um livro de crônicas. Esse livro não foi publicado ainda. Porque ele está amadurecendo. E isso já tem o quê? Uns 3, 4 anos. Caramba. E agora que em quarentena, né? Aproveitei que estava de quarentena e barra de férias, que escrevi mais algumas coisas, tirei uns textos, coloquei outro, mandei para uma amiga minha ler. Falei, ó, Aline, dá uma olhada aí. E aí ela vai ler e vai me dar um retorno. E provavelmente não vai sair, não vai ser desse primeiro retorno que eu vou publicar. Eu ainda vou mexer a partir do retorno dela e talvez devolva para ela poder dar mais uma olhada, entendeu? Para depois ir para revisão. Então, é um processo de amadurecimento. Grandes escritores fazem isso.
Às vezes com Sim. maior velocidade, às vezes com menor, mas fazem, né? E também tem uma coisa, no meu caso, eu divido a escrita com. Eu não vivo só de escrita, né? Então, ainda tem todo esse processo de ter que trabalhar, de ter que. O meu trabalho é um trabalho muito mental e muito desgastante, porque eu estou lidando com outras pessoas, com um grupo super heterogêneo, um volume de coisas muito grande. Quem dá aula de língua portuguesa sabe que a pilha de redação para corrigir é imensa, né? Então, tem todos esses entraves também, né? Que o escritor tem que lidar entre a vida que ele leva socialmente, enfim, e a divisão com a escrita também, né? Sim, total. E você acha que tem que ter essa divisão? Porque tem as pessoas que falam, putz, sei lá, quero publicar, quero ser um escritor, mas eu tenho que fazer essa divisão entre vida pessoal e a vida literária. Tipo, fazer perfis diferentes, tomar como personagens diferentes, que as pessoas acham que, tipo, eu tenho que criar um perfil, um nicho só para falar sobre meu livro, por exemplo, e outro só para falar sobre a minha vida. Eu não posso mesclar os dois, que é como que se eu não pudesse ser escritora e a Maria Vitória, por exemplo, ao mesmo tempo. Então, eu Você acho que acha que, depende muito. Eu acho que depende muito do seu projeto literário, depende muito do quanto você quer mostrar na internet, depende muito do que você faz como profissão também, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu blog e eu tenho um perfil no Instagram que é esse aqui que vocês estão vendo, é o Fê Underline Notável. Eu não fiz um outro perfil, não, eu não quis. Mas eu tomo um certo cuidado com algumas coisas que eu posto. Porque eu sei que eu tenho alunos que me seguem, entendeu? E assim, agora eu tô dando aula para adolescente, mas até o ano passado meus alunos mais velhos tinham 11 anos, então eu tenho uma responsabilidade. E isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar. Independentemente de ter um perfil de autor e um perfil pessoal, a gente tem uma responsabilidade quando a gente está na internet, entendeu? A gente tem uma responsabilidade com o público que a gente atende. A gente tem uma responsabilidade porque, por mais que eu chegue aqui e fale tudo que eu pense, as pessoas que estão ouvindo a gente elas estão criando uma imagem de mim, entendeu? uhum, E eu tenho que ser responsável com essa imagem. Então eu acho que é um pouco isso, assim. Eu tenho um projeto literário que eu escrevo muito sobre as coisas que eu sinto e a minha percepção de mundo. Então, para mim, não faria sentido ter dois perfis separados, entendeu? Agora, tem outras pessoas que têm outros projetos literários que são outras que têm a ver com outras coisas, entendeu? Eu tenho essa coisa mais intimista, eu tenho essa coisa de falar das minhas percepções, eu tenho essa coisa de querer organizar os sentimentos por meio da escrita, então isso acaba virando história ou poema, né? Então, por exemplo, ontem eu acordei, a primeira coisa que eu vi no Twitter, quando eu abri o Twitter de manhã, foi que o Neil Gaiman e a Amanda Palmer tinham se separado. E eu fiquei tipo, meu Deus, o casal mais criativo que eu conheço se separou, como assim? E aí eu acabei escrevendo um texto sobre isso. E acabei publicando no blog ontem à noite, né? Então, tem muito dessa percepção do tipo, o mundo está em caos, e eu preciso organizar esse caos de alguma forma. E porque eu quero organizar esse caos, eu escrevo. Eu até estava comentando com a Elisa isso ontem à noite. Porque eu falei para ela, o meu livro se chama A Intermitência das Coisas, sobre o que há entre o vazio e o caos. E eu pensei nesse livro, nesse título, porque as minhas leitoras que leram os livros primeiro, que foram as minhas companheiras de projeto de escrita criativa, a Anne e a Yumi, elas falaram assim, Fê, tem uma coisa de intermitência, tem uma coisa de vazio e tem uma coisa de caos. Junta isso aí e faz um nome. O livro nem estava pronto ainda, eu tinha mostrado para elas metade do livro. E aí eu estava comentando isso com a Elisa, eu falei assim, cara, eu acho que a minha produção, pelo menos o que eu tenho percebido agora, é que ela gira em torno disso, ela gira em torno desse vazio e desse caos e dessa intermitência, desses ciclos todos, né? Pode ser que daqui a algum tempo mude? Pode ser. Mas por enquanto tá um pouco assim. E o texto que eu escrevi ontem era um pouco sobre isso, do tipo, cara, pandemia, quarentena, casais brilhantes que são mentes maravilhosas se separando, tipo, para onde que isso vai dar? O que que isso vai dar? E como que isso me afeta, entendeu? Então, por isso, como a minha produção tem muito a ver com isso, eu não separo. Mas eu não acho que seja ruim separar, entendeu? Eu acho que uhum. depende muito do que as pessoas escrevem.
E depende muito do que as pessoas querem compartilhar. Então, por exemplo, se eu não me engano, a Riane Leão tem dois. Tem o dela e tem o Onde Jaz Meu Coração. Aham. Porque lá, se você abre o Onde Jaz, ela posta todos os textos, ela tem um feed todo organizadinho, então para ela faz sentido. E é lindo, eu Sim. acompanho e eu acho maravilhoso, entendeu? Aham. Então, eu acho que tem muito isso de você pensar qual que é o projeto que você está lançando e qual que é o seu projeto de carreira literária. Sim. Porque aí isso vai ajudar você a definir. O que eu não recomendaria é você abrir uma página com o nome do livro. Se você for Aham. separar, abre uma página com o nome do autor. Porque é Sim. aquilo, o livro você vai publicar o livro, aí você vai vender, aí ele vai esgotar, aí você não sabe se a editora vai renovar ou não. E aí aquela página vai ficar meio morta, e aí quando você for lançar um outro livro, você vai ter que fazer uma outra página, não faz Outra sentido, página. entendeu? Então, assim, Exatamente. é melhor você ter um com seu nome de autor, né, ou com o nome do seu blog, se você não tiver o seu nome, como é o caso do meu, né, que é algumas observações, e aí publicando, ou manter tudo no seu e abrir o seu para todo mundo. Porque também não adianta você ter um perfil só seu e deixar o perfil fechado, que ninguém vai ter acesso, entendeu? Exatamente. E Fê, para encerrar aqui, para fechar com chave de ouro. A Fernanda de antes da intermitência e a Fernanda de agora mudou muita coisa? Mudou. É um processo em construção, é uma Fernanda em construção aí. Ah, não, isso sempre, assim. É o tempo todo. Eu acho que a intermitência foi bom porque eu consegui encerrar alguns ciclos internos meus, colocando isso no papel e lançando, foi tipo, tirei, sabe? Joguei no mundo. E isso foi importante para o meu processo de amadurecimento como pessoa, não só como autora. Me ajudou a perceber muita coisa. Muito daquela Fernanda já não existe mais. Mas ao mesmo tempo, aquela Fernanda me impulsionou para outras coisas, entendeu? E é um processo em construção. Acabei de lançar sobre o que estava tentando dizer com a Elisa. E aquela Fernanda também já é outra hoje, entendeu? Então eu acho que a gente vai amadurecendo nossos textos e a gente vai se amadurecendo enquanto escritora. Enquanto escritora, eu acho que eu estou testando coisas novas também, estou treinando algumas coisas. Algumas coisas já mostrei na internet, outras não. Algumas coisas são muito sutis, que às vezes os leitores não percebem, mas que para mim são mudanças importantes. Então muda muito, sim. Muda muito, sim. E eu acho que o Nossa, você barato vai... da literatura é esse, né? Ah, sim. Esse jogo de mudanças, né? E você pretende lançar outros livros de poesia ou você vai seguir para outros estilos mais para frente? Então, Cíntia, não tenha medo não. Eu vi que ela escreveu alguma coisa sobre ter medo de escrita. Não tenha medo não, amiga. Se joga. Só joga. Porque às vezes também é isso, assim. Na nossa cabeça, o negócio é muito grande, mas quando a gente lança, é um amor tão grande, é um carinho tão grande, é uma jornada tão maravilhosa que vale muito a pena e impulsiona muito. Então, assim, comece a mostrar os seus textos para as pessoas e joga os seus textos no mundo porque vale a pena. E eu tenho escrito algumas poesias, não sei o que eu vou fazer com elas ainda, elas estão guardadas. E eu tenho esse livro de crônicas, que são, na verdade, são breves narrativas, não são exatamente crônicas no modelo clássico do Rubem Braga, mas eu pretendia fazer alguma coisa com ele esse ano. Já estou pensando em deixar para o ano que vem, porque com essa coisa de Covid, eu não sei como é que as editoras vão ficar esse ano ainda. Elas estavam com muito lançamento que deu uma represada agora, né? Porque não está dando para fazer evento. Então, talvez para o ano que vem, assim. Mas ele já está nessa fase de ir para leitor beta, de passar por revisão. Então, vamos ver, né? E É o isso. blog continua ativo. Vou publicando as coisas em algumas observações, vou mandando o texto mais longo na newsletter. E, enfim, é isso. E é isso. O blog, esse negócio de blog é muito importante porque, meu, rede social é terreno alugado, né? O blog ali é um cantinho só seu, é tipo minha casa e minha vida ali, né? Exatamente isso. Eu não consigo imaginar minha vida sem blog. Esse é o ponto, assim. Eu posso parar de fazer qualquer coisa, mas o blog. E é muito engraçado, porque quando a rotina me consome e eu não consigo me dedicar a ele, eu começo a ficar meio azeda. E aí eu percebo que eu tô azeda porque eu não tô cuidando do blog, sabe? O blog é uma parte muito importante. Nossa, nem me fale, meu. Eu fiquei um tempo Assim, sem publicar nada, sem postar, e depois que eu peguei, tipo, com força total, é que antes eu tinha só essa questão, a publicação, os textos meus, umas coisas mais pessoais. Só que agora, tipo, eu levei para um outro nicho, tipo, de ensinar coisas que eu sei
para passar para os escritores que estão vindo. E, tipo, o retorno tá sendo, tipo, muito massa e tal. Acho que tem essa E uma questão coisa, de relação. e uma coisa não anula a outra, né? Dá pra você postar os seus textos e dá pra você ensinar as pessoas, e é o maravilhoso das coisas na internet, é isso. Alguém falou aí que a Mel falou assim que chegou agora e que ela tá. Foi a Mel? Não, a Cíntia. A Cíntia que falou que só chegou agora e que ela tá chateada por isso. Acho que vai ficar salva a live, não vai? Vai, a live vai ficar salva por 24 horas aqui no perfil, então até amanhã, às 9 horas da noite, até às 10 da noite, vai ficar salvo, tudo gostosinho. O pessoal tá agradecendo demais aqui, falando E que não tá mal gostoso. quem quiser entrar em contato, quem quiser conversar mais, é só chamar, né? Tô É um chamando um pouco daquilo que a gente tá contatinho aqui, falando. que a gente vai desenrolando. Quem tiver com projetos também engavetado aí, não tiver sem direcionamento, manda uma mensagem com boa noite, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, eu tenho um projeto assim, assim, assado. Tem como que a gente Precisar de bater um papo? mentoria, leitura crítica, revisão, fala com a gente que a gente resolve. Que a gente resolve tudo. Aqui no link da bio também tem uns serviços editoriais. Se você quiser, tipo, entra lá e dá uma olhada. Conheça os nossos blogs, conheça o nosso trabalho, divulgue o trabalho de outras mulheres. E é Exatamente isso. Isso. Foi muito foda o bate-papo. Foi muito gostoso. Foi ótimo estar aqui, foi ótimo falar com você e ler todos. Eu vi algumas das mensagens, eu não consegui ler todas, mas o carinho foi muito grande. E é isso, gente. Continuem consumindo literatura, continuem apoiando os novos autores, aprendam com os autores clássicos e no que precisar de trocar ideia, a gente está aqui. Muito obrigada pelo convite. Opa! Gratidão, aprendi pra caramba. Todo mundo aqui falando uma parte de coisa. Já recebi vários directs aqui já, enquanto a live tava rolando. Tá, se tiver depois pergunta, manda. Demorou. Obrigada por ter topado. E depois eu te mando mensagem lá no privado pra gente discutir outras coisas. Beleza. Mas, meu, é isso. Gratidão. Gratidão. Beijo. A gente vai falar, vamos tentar tomar uma cerveja, pô, depois tudo isso aqui acabar, amigo. Por favor, né? E vai voltar o clube lá, né? Vai voltar o clube de escrita lá depois, né, meu? Quem for de São Paulo, o Clube da Escrita para Mulheres, na Biblioteca Mário de Andrade, só chegar. Só chegar e depois do clube, mano, cerveja no bar. Fechado, combinado. É isso. Valeu, Fê. Beijo. Grande beijo. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau.